Agora eu queria acionar a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Porque, Basília, hoje integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados vão acompanhar, uma vistoria do governo ao IML do Rio de Janeiro, que é responsável justamente ali pela identificação dos corpos das mais de 120 vítimas. Basília, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Vitória. Todo mundo está com a gente aqui no SBT News. A gente pode dizer que parte de Brasília se transferiu para o Rio de Janeiro, porque tem muita autoridade lá, tanto do governo federal quanto do Congresso, também integrantes do Judiciário brasileiro ou de órgãos relacionados, como Defensoria Pública, Ministério Público, que estão no Rio, saíram aqui da capital federal e foram para o Rio de Janeiro, elevando esse problema a uma questão federal. Claro que o fato em si já repercutiu nacionalmente, até para fora do Brasil, a imagem da população, moradores ali da Penha e do Complexo do Alemão, arrastando os corpos para uma das praças da Penha. Isso é uma imagem que não dá para esquecer. E marca a história da segurança pública do Rio de Janeiro, do Brasil, e também leva uma imagem muito negativa de um país violento para todo o mundo. Neste momento, Vitória, a gente fala com o deputado federal Tarcísio Mota, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro, portanto, deputado fluminense e que trabalha aqui direto da Câmara dos Deputados, como exemplo destas autoridades políticos que transferiram uma parte do seu tempo diretamente para o Rio de Janeiro para olhar em loco o que está acontecendo. Deputado, muito boa tarde ao senhor, o senhor nos ouve? Ouço sim, Basília. Boa tarde, muito boa tarde a todo mundo que nos assiste aí no SBT News. Exatamente isso, nós giramos a agenda hoje completamente para que a gente esteja aqui no Rio de Janeiro vendo o que está acontecendo, no ML. Já estive no Complexo da Penha e estamos aqui acompanhando de perto. Agenda que conta com integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e também com a equipe do Ministério de Direitos Humanos para dar um olhar humanitário, de atendimento às pessoas vivas e, claro, a elucidação do crime, de quem não está mais vivo para contar essa história. Esse grupo está lá no Rio de Janeiro e conta com uma agenda passando pelo contato com a comunidade, também indo até o IML, o Instituto de Medicina Legal, o Instituto Médico Legal, para saber como é que está sendo feita a identificação, a classificação destas vítimas, dos corpos. Eu gostaria que o senhor contasse para nós o que vocês ouviram até aqui da comunidade, na primeira parte da agenda de vocês, e nesta segunda parte em que vocês vão ao IML do Rio de Janeiro. Qual o objetivo aí? O IML que conta com os funcionários do governo do estado, que conta com o trabalho de pessoas que são do Rio de Janeiro, que tem intimidade aí com as histórias, com a investigação, os procedimentos adotados pelo Estado. Há de se levar medidas complementares também para esse trabalho de perícia? Por favor, conta para a gente o que o senhor já fez na primeira etapa da agenda e o que acontece agora na ida dos senhores ao IML. Boa tarde. Sim, olha, nós estávamos primeiro lá no Complexo da Penha, na sede da CUFA, da Central Única das Favelas, e pudemos ouvir o relato das associações de moradores e de alguns parentes de vítimas que dão conta de que há muitos indícios de execuções sumárias, Pessoas que foram vistas algemadas e que depois os corpos apareceram mortos. Relatos, inclusive, da ausência do Estado no própria questão da preservação do espaço e da própria questão da necessidade que os familiares tiveram de eles próprios recolherem os corpos. Portanto, relatos muito dramáticos, muito complicados nesse processo que a gente está vendo aqui na região da Penha. E, sobretudo, o que a gente está aqui olhando no IML é a questão das perícias. É preciso que se esclareça as circunstâncias de cada uma dessas mortes, porque o Estado brasileiro não tem pena de morte, e se tivesse, cada uma dessas pessoas teria que ter tido o devido processo legal, e nós precisamos, portanto, garantir que se esclareçam as pessoas, primeira coisa, inclusive a lista daqueles que terminaram mortos nessa que é a operação mais letal da história do Brasil, e ao mesmo tempo as circunstâncias. E aí aqui no ML, inclusive, a gente está preocupado com a capacidade do ML de exercer o seu papel e com a possibilidade de independência do IML das perícias,
Porque se o Ministério Público do Rio de Janeiro avalizou e diz que participou desta operação, é preciso, portanto, a perícia seja externa, inclusive ao Ministério Público. E por isso nós estamos cobrando a federalização da perícia, para que a gente tenha uma perícia independente. A ministra Macaé Evaristo, inclusive, anunciou hoje pela manhã que a Polícia Federal já disponibilizou peritos para conseguir fazer a perícia, portanto, de forma independente, que ela não fique daqueles que promoveram a ação, que é a questão exatamente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não tem, nesse caso, nenhuma desconfiança nos profissionais, mas nós precisamos ter a garantia, inclusive com observadores externos, há inclusive pessoas aqui de projetos que lidam com essa questão e peritos já disponíveis para observar o processo da perícia, para garantir a lisura do processo e que a gente não tenha, também agora no momento da investigação das mortes, o uso eleitoreiro que o governador Cláudio Castro fez ao longo desse período, fazendo política em cima de caixão, do caixão dos soldados, né, dos PMs, que faleceram, que morreram, que foram assassinados nesse processo, daquelas pessoas que tiveram algum envolvimento com crime e de inocentes. É preciso que se esclareça essa situação. O Rio de Janeiro hoje não está melhor do que antes da operação. Por quê? Porque, na verdade, esses 100, 200 mortos que nós chegaremos ao final do processo serão recrutados novamente, porque o Comando Vermelho não se preocupa com vidas. A forma de sufocar o crime organizado é sufocar a grana, o dinheiro do crime organizado. Mas exatamente por isso a gente precisa dizer que esta operação, que não vai ter resultado para a segurança pública nenhum, também não pode ficar sem apontamento dos responsáveis por uma operação tão fracassada como essa, tão desastrosa como essa. Então a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando aqui para se apropriar de todos os elementos do caso, ouvir a comunidade da Penha, identificar a capacidade do IML de fazer aquilo que se espera do Estado brasileiro, uma apuração independente, autônoma e isenta, e depois ainda teremos uma reunião na Assembleia Legislativa para ouvir outros movimentos sociais e também uma conversa com o Procurador-Geral da Justiça e a Defensoria Pública. Portanto, escutando todos os órgãos, já que o governador Cláudio Castro está fechado ao diálogo nesse momento. Vocês pedem a federalização da perícia somente ou a federalização de toda a investigação, e esta decisão não depende de uma manifestação da Justiça para acontecer, deputado? Todos os caminhos. É possível que, se o governador resolver ter algum diálogo com quem está cobrando responsabilidade nesse momento, de que ele aceite uma perícia externa, independente, observadores externos, que nós não precisamos federalizar o caso todo. Mas há uma PEC, inclusive, do nosso partido, encabeçada pela deputada Talíria Petroni, que cuida, inclusive, dessa perspectiva de federalizar todo o crime, toda a investigação de crime organizado, de milícias ou de crime organizado, como nesse caso o Comando Vermelho. Acabo de ser informado que haverá agora uma reunião desta comitiva de deputados com a direção do IML para que parte desse assunto seja tratada. Ainda me escuta, Basília? Agora parece que eu perdi o... Não, estou te ouvindo, estou ouvindo sim. E até para o nosso espectador entender aqui a dificuldade, mas ao mesmo tempo a habilidade técnica que a gente está tendo para conversar com o senhor, deputado, estou vendo aqui um retorno de vídeo. Pode mostrar, enfim, se possível, né, exatamente onde o senhor está em frente ao IML, é isso? Isso, exatamente. Eu estou em frente ao Detran, que é do lado do IML, que tem sido usado, né, por conta do número enorme de vítimas e do número de familiares que têm que ser atendidos aqui. A parte do Detran está sendo utilizada pelo ML para o atendimento. E aqui também está um projeto muito importante chamado RAAV, que é exatamente o acolhimento, feito por mães de vítimas de violência do Estado, cometidas em outros momentos, que estão acometendo agora, estão acolhendo agora os familiares das vítimas dessa chacina. Portanto, a gente está aqui, ó, o que tem atrás de mim lá, é porque eles não permitem filmagem lá dentro, e até para cuidado, inclusive com esses familiares, a gente não filma nada lá dentro. Mas lá dentro, inclusive, está algo muito impactante acontecendo. São mães que perderam seus filhos, mulheres que perderam seus maridos em outras ações violentas do Estado, que estão acolhendo os familiares das vítimas dessa chacina. E é isso que está acontecendo aqui no ML, porque, inclusive, a preocupação sobre a capacidade do ML de dar conta da tarefa que precisa ser feita agora. Porque nós sabemos,
O Rio de Janeiro gasta muito dinheiro em segurança pública, mas dá pouca estrutura para os espaços e para as instituições investigativas. E aí, de fato, eu estou aqui na frente do ML, as condições para dar essa entrevista, Basílio, eu sei que não são as melhores, mas é uma entrevista dada no calor do momento, do centro dos acontecimentos, como certamente aquele que está assistindo a gente no SBT merece, para que a gente saiba em loco tudo o que está acontecendo. Importante aqui realmente é a informação, muito mais do que a qualidade técnica de áudio e de vídeo. As pessoas estão vendo, nos ouvindo e tendo em primeira mão essa informação agora, deputado. Então, o senhor nos disse que a ministra Macaé Evaristo, de Direitos Humanos, informou aos senhores que há peritos da Polícia Federal à disposição para fazer esse trabalho de análise dos corpos e também os próprios laudos cadavéricos das pessoas que foram vítimas da ação policial nesta semana. Isso é um passo a mais na construção desse quebra-cabeça do que aconteceu, quais as repercussões, porque até então o IML do Rio de Janeiro, são profissionais daí que estão responsáveis por este complexo trabalho de identificar os corpos e saber a forma em que eles acabaram perdendo as suas vidas. O quanto o senhor acha que esta medida seguirá adiante? Isso depende mais de uma decisão judicial ou de um entendimento com o governo do Rio de Janeiro? O senhor já disse que não tem a ver com dúvidas quanto aos profissionais do ML, mas é claro que isso demonstra uma preocupação com a pressão sobre o trabalho que está sendo feito por eles, para que profissionais independentes ou de outras esferas, a exemplo desses peritos federais, possam participar. E eu trago também aqui a notícia, está no site do SBT News, que a Defensoria Pública da União também pediu, mas aí pela via judicial, indo ao Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de indicar um perito próprio, alguém que possa fazer estas análises paralelamente aos profissionais do Estado. Por que, deputado, diante dessas mais de 100 vítimas, é necessário esse trabalho de mais peritos sobre o caso? Primeiro, pelo tamanho da chacina, do massacre, mas segundo, que diante da gravidade da situação, o que nós temos? Todo regime minimamente democrático tem um controle externo sobre as polícias. E esse controle externo precisa ser feito pelo Ministério Público. O problema é que o Ministério Público do Rio de Janeiro avalizou e disse que fez parte do planejamento desta ação e que concordava que a ação havia sido um sucesso, antes inclusive dos resultados delas. Ou seja, se de fato o governador do estado do Rio de Janeiro tem segurança dizendo do que ele fez, e eu acho que é um absurdo, ele devia estar pedindo desculpas à população brasileira nesse momento, é preciso que ele seja responsabilizado, mas se de fato ele tem segurança, que então ele permita as perícias externas e independentes, ele permita observadores. Nós estamos acionando, inclusive, mecanismos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a ONU. Que bom que a Defensoria Pública da União está solicitando isso também. A gente já peticionou, no contexto da DPF das favelas, que haja também a cobrança por parte do STF para verificar se os controles determinados pela DPF das favelas foram cumpridos, ou seja, a democracia exige da sociedade brasileira que esse tipo de situação que vivemos aqui hoje, foi um massacre, não seja naturalizado. Porque isso não é política de segurança, isso é um espetáculo eleitoral que não vai trazer segurança para o carioca e trouxe morte e problemas para a vida de todo o estado do Rio de Janeiro. Morreram policiais, as pessoas pararam suas vidas e esse tipo de situação hoje nós não podemos concordar, não podemos admitir. Os relatos hoje, Basílio, hoje cedo, eram relatos absolutamente lotados de dor, de gente que sequer conseguiu entender se seus filhos estão entre os mortos ou não estão, porque as informações não chegam, de pessoas com cabeças cortadas. Esse tipo de situação a gente precisa investigar. Relatos de execução sumária. Eu estou sendo chamado agora, Basília, vou ter que, de fato, ir para uma reunião aqui do processo. Uma última pergunta. Esses relatos vão ser trazidos aqui para Brasília? Vocês pretendem convocar, chamar, enfim, os familiares dessas pessoas vítimas? Também há pessoas presas ainda em função dessa operação da polícia no Rio de Janeiro? Vão vir para cá, para o Congresso, para poder expor a situação? Claro. Nós vamos produzir um dossiê da Comissão de Direitos Humanos
e vamos, sem sombra de dúvida, chamar audiências públicas para ouvir os familiares. Eu preciso mesmo de ligar a Basília, já tô. Depois eu entro em contato para dar um relato para vocês. Um grande uma abraço. Entrevista assim, depois do senhor falando que ouviu relatos de pessoas até que foram encontradas sem cabeça, deputado. Isso é grave. E aqui, não apelando para a questão da identificação das pessoas que fizeram esse relato, esta informação já foi levada, de alguma forma, às autoridades policiais, governamentais do Rio de Janeiro? Sim. Os vídeos, inclusive, dos moradores foram encaminhados à Defensoria e ao Ministério Público. Certo. Deputado Tarcísio Mota, integrante da Comissão de Direitos Humanos, que está no Rio de Janeiro, ele que é do pessoal fluminense, e fez hoje contatos com integrantes da comunidade, moradores das comunidades da Penha e do Complexo do Alemão, e também agora, você está vendo aí ao vivo no SBT News, está indo para uma diligência no IML do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas explicações, pelas informações, a gente volta a conversar com certeza aqui. Obrigada. Um grande abraço. Até mais. Bom, eu vou voltar a acionar a nossa analista de política, Basília Rodrigues, porque agora ela vai conversar com o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a respeito da operação no estado. Basília. Oi, obrigada, Vitória. Agora a gente está plugado aqui para ouvir um parlamentar de oposição ao governo federal. E mais do que isso, um deputado que é do Rio de Janeiro. Vocês que estão ao vivo conosco aqui no SBT News sabem que há pouco nós ouvimos Tarcísio Mota, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que faz diligências junto com um grupo de parlamentares no Rio e que apontou uma série de relatos graves, cruéis, mostrando que, na visão dele, pessoas que foram alvos, vítimas da operação policial desta semana teriam sido executadas, não teriam revidado, não foi em função de crimes pretéritos. Essas pessoas seriam mais vítimas do que culpadas por toda esta situação. Mas olhando para a visão de quem apoiou a operação da polícia no Rio de Janeiro, a gente convida agora para a tela do SBT News, aqui no Poder Expresso, o deputado Carlos Jordi, ele que é do PL do Rio de Janeiro. Deputado, eu sei que o senhor não faz parte da Comissão de Direitos Humanos, mas tem atuação em discussões ali na Câmara que dizem respeito à segurança pública. Como o senhor descreve a operação que vitimou mais de 120 pessoas, ao que tudo indica, nesta semana no Rio? Boa tarde. Boa tarde, Basília. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT News. Basília, já era tempo. Já era hora do governo do estado agir contra o narcoterrorismo. Nós não podemos mais fingir que está tudo bem, que são criminosos comuns. O governo do estado, aliás, o estado do Rio de Janeiro vive momentos de guerra civil não declarada há muito tempo. Só que isso vem se intensificando há muitos anos. Aliás, desde 2020, quando houve a implementação da ADPF 635 por Fachin, liminarmente, e essa ADPF impediu as incursões, as operações das polícias nessas comunidades, o que fez com que o tráfico se reorganizasse, se estruturasse politicamente, financeiramente e também avançado territorialmente no estado do Rio, que hoje tem 56% do seu território dominado pelo tráfico de drogas, pelas milícias, pelas facções que são narcoterroristas. Isso ficou evidente com essa operação. Veja bem, polícias militar e civil que gozam do estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, para fazerem esse tipo de operações, estavam fazendo o cumprimento de 100 mandados de prisão de pessoas ligadas ao Comando Vermelho, de integrantes do Comando Vermelho, e foram recebidos a balas. Teve uma reação, uma injusta agressão por parte desses criminosos contra a vida dos policiais. E é evidente que num confronto vale a lei, vale o Estado, que é o que tem o monopólio da força e o monopólio do poderio bélico, o que não deveria ter, por exemplo, com os criminosos. E foi demonstrado que a reação por parte dos criminosos vai muito além simplesmente de revidar com arma de fogo. É um poderio de guerra. Até mesmo drones para lançar granadas foi utilizada contra esses policiais.
Os policiais que foram lá para garantir a paz da população. 97% da população que mora em comunidades não faz parte do crime organizado. Apenas 3% da população de favelas é que faz parte dessas facções. Então, 3% de terroristas está impondo o terror, o medo contra a população. É preciso, sim, que haja a mão do Estado nesses locais, porque quando não há presença do Estado, quando não há o Estado presente, o poder paralelo se instala e faz tudo isso que nós estamos vendo há alguns anos acontecendo aqui no Rio de Janeiro e que avançou muito nos anos mais recentes. São pessoas que definem quem sobe, quem entra na comunidade, tem que ter autorização para entrar nessas comunidades. O Complexo do Alemão, por exemplo, que Lula, inclusive, na campanha em 2022, entrou livremente, fez campanha lá com diversos desses faccionados e foi autorizado por faccionados, porque ninguém consegue entrar sem autorização deles. São pessoas que têm um tribunal do crime. Quem não segue a cartilha deles, às vezes é até a menina que namora alguém de uma outra comunidade que é dominada por uma outra facção. Muitas vezes é estuprada, tem seu cabelo raspado. São pessoas que, além de fazerem o tráfico de drogas, que mata diversas vidas, ceifa vidas, também exploram serviços clandestinos como gás, internet, transporte alternativo. Então não dá mais para ficar dessa forma. É necessário, sim, fazer operações como essa, mas mais do que isso. As operações são importantes porque é necessário fazer o conflito, o confronto, reprimir. Mas é necessário também um endurecimento penal, leis mais duras, acabar com os benefícios penais que hoje estão vigorando no nosso país para criminosos como esses, que são criminosos hediondos. Hoje, até mesmo alguém que comete um crime hediondo, como esses faccionados no nosso país, eles têm direito à liberdade condicional, progressão de regime. A partir de 40% de cumprimento da pena, tem direito à progressão de regime. Não fazem o cumprimento da pena na integralidade. Isso é um convite à criminalidade. Nós somos muito coniventes. Também temos um judiciário que deixe com que o poder público possa agir, com que possamos, inclusive, também o poder legislativo, fazer leis para fazer com que essas pessoas possam sentir na pele realmente o poder do Estado, porque hoje o Judiciário, e sobretudo o STF, muitas vezes fala que determinadas leis podem ser inconstitucionais, a falta de individualização da pena, porque, por exemplo, algo que nós sempre trabalhamos, sempre almejamos fazer, é com que criminosos possam trabalhar para o cumprimento da sua pena, e isso também não é permitido pelo STF. O cumprimento da integralidade da pena, muitas vezes também eles dizem que isso fere o princípio da individualização das penas. Além disso, nós temos que ter um encarceramento em massa, que é algo que o governo Lula é contrário. Inclusive, ele propôs o plano Pena Justa, para fazer com que houvesse o desencarceramento em massa no nosso país. Pode ter certeza que desses criminosos que foram mortos e os criminosos foram presos, mais de 90% já tem passagem pela polícia. E para finalizar, catalogar, classificar esses criminosos como narcoterroristas, a exemplo do que já acontece em outros países. Deputado, a gente fez questão de deixar o senhor responder a primeira pergunta de maneira fluida, né, e direta, sem interrupções. Agora eu vou fazer algumas considerações para ouvir exatamente o outro lado, né, mostrando aí qual a opinião do senhor sobre algumas afirmações que foram feitas aqui por um parlamentar que é de oposição ao Cláudio Castro e mais alinhado ao governo federal Tarcísio Mota. Relatos dão conta de que entre os corpos há vítimas com sinais de tortura. Pessoas que teriam sido amarradas antes da morte, pessoas até mesmo, de acordo com o parlamentar da Comissão de Direitos Humanos, que tiveram as suas cabeças cortadas nessa situação de assassinato. Então, isso diz respeito à ação da polícia, que o senhor há pouco comemorou e disse ter sido necessária para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. A ação violenta da polícia do Estado não deslegitima
a necessidade do combate ao crime organizado, ninguém aqui está dizendo que o crime não é cruel. Ninguém aqui está afirmando que o crime não deva ser combatido ou ninguém está dizendo que o crime tem que ser combatido com flores. Pelo contrário, com ação, com inteligência. Na hora que uma operação como essa termina com um saldo de corpos em que aparentemente não houve um confronto, mas sim uma morte direta, isso não acaba diminuindo a importância e a legalidade dessa operação? Basília, vamos lá. Você falou que isso foi uma ação violenta, foi uma ação proporcional à reação que os criminosos tiveram à incursão dos policiais. Os policiais trabalharam com inteligência, com planejamento e com a reação, com o enfrentamento. Muitas vezes eu ouço esses especialistas de internet e esse pessoal da esquerda dizendo que não se faz política pública, não se faz o enfrentamento ao tráfico, combate ao tráfico com enfrentamento, com conflito, e sim com inteligência. Eu gostaria de saber qual é o tipo de inteligência que ele se refere. Inteligência teve. Essa foi uma investigação que teve 1 ano de um trabalho de coleta de provas, de todo tipo de escuta telefônica, de identificação de onde estavam essas pessoas. E quando tem esse tipo de inteligência, serviço de inteligência, quanto mais inteligência tem em áreas conflagradas, quanto mais conflagrada tem, maior será o conflito, maior será o enfrentamento. Porque nesses locais onde há grandes chefões do tráfico, como o DOCA, por exemplo, que estava dentre essas pessoas que estava sendo procurado, eram 100 mandados de prisão, dentre eles 70 do Rio e 30 do Pará, para você ter uma ideia de como realmente o Rio de Janeiro se tornou um grande bunker, um grande resort de criminosos. Quando eles estão nesses locais, é evidente que os soldados do tráfico, eles reagem para proteger o chefão, tanto que o DOCA conseguiu se evadir. O DOCA, que é uma das grandes lideranças do Comando Vermelho, ele conseguiu se evadir porque os demais, eles fizeram um enfrentamento para protegê-lo. Então teve inteligência sim, tanto que eles identificaram que os 100 estavam naquela comunidade. E por isso que foi necessário ir até lá. Como que você vai prender uma pessoa e que você sabe onde ela está, se há uma reação, se há uma injusta agressão armada por parte daquele grupo contra a vida dos policiais? Os policiais têm que, evidentemente, reagir para fazer a execução da lei, para fazer a execução dos mandados de prisão. Então teve, sim, inteligência. Teve planejamento? Teve planejamento. Sabe por quê? Porque no momento que os policiais foram até o local, para que não houvessem vítimas civis nas favelas, porque eu disse aqui para você, 97% dos moradores das favelas são pessoas de bem, pessoas que não aguentam mais viver sob o jugo do crime organizado, desses faccionados terroristas que impõem medo e terror a essas pessoas, impõem suas próprias leis. Apenas 3% fazem parte das facções do crime organizado. Então, eles fizeram com que houvesse toda uma expulsão desses criminosos para a mata, tirá-los ali da comunidade, tirá-los ali de onde tinham as residências, para que não houvessem vítimas civis, inocentes. E a partir da mata, eles tinham uma escolha. Os criminosos foram para a mata e eles tinham uma escolha: se entregar ou reagir. E eles preferiram o pior caminho. E veja bem, Basília, esses criminosos não são criminosos comuns. Estavam fardados, estavam com roupas camufladas, roupas de guerra, para poderem estar se misturando à mata. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ter um enfrentamento. Então eles são treinados para isso, com armamento pesado. Nós vimos aí drones não tripulados soltando bombas. Eles fizeram esse enfrentamento porque quiseram. Então não há como responsabilizar a polícia por uma reação que foi feita em legítima defesa. Houve inteligência, planejamento e enfrentamento.
Há deputado indo para a tribuna dizendo que é pastor e que soube que entre essas vítimas tem jovens que eram da igreja, sem envolvimento com tráfico. Há relatos de mães que perderam seus filhos, dando conta de que receberam ligações ou mensagens dos seus filhos dizendo: mãe, eu vou me entregar, eu não quero morrer. Há muitos relatos acontecendo agora e, claro, estão sendo colhidos aí pelos órgãos próprios para isso, tanto polícia quanto a própria Comissão de Direitos Humanos. Deputado, para a gente encerrar aqui, a minha pergunta é: o senhor acha que este caso, ou pelo menos a perícia deste caso, precisa ser federalizada ou as autoridades do Rio de Janeiro dão conta do assunto? Bom, primeiro, Basílio, eu quero responder aqui a respeito desse relato desse pastor, esse pastor Mequetrefe. Um dia ele era de direita, um dia era Bolsonaro, depois virou de esquerda, ele não sabe o que ele quer. O que ele fala não se escreve. Então, tem que ter realmente provas do que ele fala. Eu acredito nas autoridades. Eu acredito no que as autoridades têm demonstrado. Se houve inocente, é evidente que há de ter a responsabilização do Estado. Mas nenhum trabalhador, nenhum inocente está na mata às 4 horas da manhã, fardado. E depois você viu o que eles fizeram? Para ter uma comoção, eles colocaram enfileirados todos os corpos, muitos deles com roupas camufladas, e outros estão nus. Por quê? Porque eles já tiraram a roupa camuflada para dizer que eram trabalhadores, que eram inocentes. Qualquer tipo de pessoa que estivesse querendo se entregar, é necessário que ela pudesse ter a sua vida preservada, mas era um momento de guerra, um momento de confronto. Então, muitas vezes você não tem como ter o controle a respeito disso. A federalização, vamos lá. O governo teve todo o tempo, teve toda a oportunidade de participar desse confronto, dessa repressão ao crime organizado, todo momento. Inclusive, o governador Cláudio Castro deixou muito nítido que realmente houve pedidos para que o governo federal pudesse auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo uma guerra civil não declarada. Não é mais uma questão de segurança pública, é de soberania, porque a partir do momento que esses criminosos eles vão tomando conta de espaços do nosso país de forma fatiada, eles vão acabando com a soberania, porque vigoram suas próprias leis lá, vigoram seus próprios tribunais. Então não há soberania nacional nessas áreas que são dominadas pelo tráfico. Uhum. Então é evidente que quando há esse tipo de situação em que não se há um controle mais dessas áreas, é preciso sim que haja um confronto, haja um controle por parte do Estado. E o governo do Estado pediu que houvesse esse auxílio do governo federal que nunca quis, se negou. Inclusive, na última vez agora, nós vimos que o André Rodrigues, ele desmentiu o ministro Lewandowski sobre saber ou não se havia a comunicação do governo do Estado a respeito dessa operação. E foi feita, sim, essa comunicação. Eles não quiseram participar e ainda dizem o seguinte: não se combate o crime organizado dessa forma, mas sim com inteligência, assim como nós fizemos na operação de agosto contra o PCC. Você viu como eles desconhecem totalmente como trabalha o crime organizado. O crime organizado do Rio de Janeiro é diferente do PCC, é totalmente diferente do PCC. O PCC é uma facção que trabalha de uma forma muito mais política e fazendo evidente o tráfico de drogas, mas trabalhando também com lavagem de dinheiro. E eles não têm o domínio territorial como é feito aqui no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho e essas outras facções, eles trabalham com domínio territorial. E por isso que é necessário, sim, ter esse tipo de atuação. O governo federal agora dizer que vai fazer a perícia do que ocorreu aqui me parece muito oportunismo de alguém que foi omisso no combate ao crime organizado e agora quer dar pitaco para dizer se houve excesso ou não. E nós sabemos qual é o viés político desse governo que trata traficante como vítima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.